Meu nome é Emerson Sgrotti, eu sou professor do curso de odontologia, disciplina de anatomia, e hoje nós vamos falar então sobre os músculos da cabeça, envolvendo músculos da mastigação, da face e da região cervical. Muito bem, então vejam, é fundamental que a gente entenda a dinâmica dos músculos da cabeça, que envolvem a cabeça, obviamente, né? E eles estão dispostos de tal forma a movimentar esse osso móvel da cabeça, que é a mandíbula. Então nós vamos ter os músculos da mastigação, músculos de potência, que promovem a elevação e o deslize dessa mandíbula em relação à base do nosso crânio, que seria obviamente aqui representada pela maxila. Nós vamos ter músculos da face que são responsáveis pela expressão, a expressão facial. Então nós vamos ter ali uma característica interessante no qual normalmente o músculo, por exemplo, voltando, o músculo da mastigação estaria sempre preso um músculo, aliás, um osso a outro osso. Músculos da mímica, nem sempre isso acontece. Como eles fazem a movimentação da pele, nós vamos ter músculos da expressão facial se fixando à pele ou até a outros músculos para que produzam, então, uma expressão na face, que é uma característica da raça humana. E músculos que, obviamente, vão conter o equilíbrio do nosso crânio. É fundamental que a gente entenda que a cabeça, o crânio, ele sempre vai estar formando o esqueleto axial, né? Então nós temos um eixo longitudinal composto por coluna vertebral e crânio, né? E nós vamos ter então músculos da região anterior, dessa região do pescoço, e músculos da região posterior, no qual vão equilibrar, vão fazer esse equilíbrio. Então nós temos o equilíbrio do crânio em relação à coluna vertebral. Basicamente é isso que a gente vai visualizar nos músculos da cabeça. Quando eu falo, então, em músculos da mastigação, eu tenho que entender uma coisa. Músculos que vão abaixar a mandíbula, no qual eu tenho que receber o bolo alimentar, eu tenho que promover, né, o jogo durante o ato mastigatório. Então, músculos que abaixam, que são, inclusive, servidos pela própria gravidade, então são músculos mais tênues, e músculos que vão, então, elevar, que vão, então, forçar os dentes mandibulares contra os dentes da maxila. Então, nós estamos representados por três músculos, duplas de músculo. Então, nós temos sempre bilateralmente o músculo masseter, o músculo temporal, e um outro músculo que faz a oposição aqui ao masseter internamente, chamado de músculo pterigoideu medial. Como eles são responsáveis em criar uma força de perto de 80 kg por centímetro quadrado, nós temos que entender que são músculos de alta potência, músculos que exigem realmente das suas fibras alta potência. Não só alta potência, como também músculos super especializados em propriocepção. Isso é interessante, porque a propriocepção é que vai dizer que tipo de alimento você vai estar pressionando esses molares inferiores contra os molares superiores. Por exemplo, eu posso estar mastigando um algodão doce, eu posso estar mastigando uma maçã, mas eu posso estar mastigando, por exemplo, uma carne, uma fibra bem passada, mais dura. Então, realmente, você vai exigir mais fibras e, obviamente, um controle maior dessa mastigação. Então, músculos que fazem força, seriam três. Músculos que fazem o abaixamento, nós vamos ter os supraioides, que ficam presos nessa região inferior, e um pequeno músculo, pequeno valente, obviamente, né, dentro da região da fossa infratemporal, chamado de músculo pterigoideu lateral. Tá? Então, vai ser representado então, por esses músculos que fazem a abertura, o abaixamento do osso mandibular. E os músculos da mímica têm uma característica interessante. Como eu tenho músculos que fazem a expressão, né, da face, normalmente o aluno entende que os músculos da mímica ficam presos somente nessa região. Isso não é verdade. Músculos da expressão facial, eles estão localizados desde essa região clavicular, composto por um grande músculo, apesar de grande e largo, mas é um músculo fino chamado de platisma. Ele faz essa região aqui, então ele enruga a região do pescoço, por exemplo, né? Depois sobem, obviamente, os músculos orbiculares da boca, elevador, bucinador. A gente vai ver depois esses músculos na prática, orbicular dos olhos. E aí a gente vai ter os músculos da expressão
do couro cabeludo. Isso ainda é uma origem antropológica nossa, de quando os nossos ancestrais eram obrigados a aumentar a altura do nosso pelo da cabeça para afastar os predadores. Então ainda ficou o músculo frontal, a galha aponeurótica e o músculo occipital, formando então o músculo occipito frontal, um músculo digástrico, que apresenta 2 ventres, e um tendão intermediário, que vem desde essa região do arco superciliar superior até a linha nucal suprema. Então é um grande músculo, fino, porém, que faz toda a movimentação do couro cabeludo. Então, resumindo, músculos da mímica, músculos da expressão facial, vêm da linha nucal suprema até o osso clavicular. Tá? E por último, os músculos cervicais, que fazem, então, como eu falei, o equilíbrio. Nós vamos ter os músculos que se lançam dos infraioides. Quando eu falo supraioides e infraioides, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho aqui essa região, o osso ióide, um ossinho ióide, no qual ele vai contrabalançar. Eu tenho músculos supraioides que se dirigem para a mandíbula e músculos infraioides que se dirigem para a região tanto do externo quanto da clavícula. Músculos laterais e músculos dorsais que fazem, então, o equilíbrio, evitando com que a cabeça desabe para a região anterior. Então, de uma forma geral, o contorno da nossa face e do nosso pescoço vai ser representado por esses músculos que nós vimos aqui. Ok, então agora a gente vai, então, para a prática, mostrar aonde que esses músculos vão se fixar. Ok, vamos lá. Então, veja, o importante também é a gente lembrar dessas rugosidades, dessas saliências que a gente encontra na superfície do osso. O que seria isso, né? Qual é a característica dessa anatomia, dessa saliência? Quanto mais forte for o músculo, você vai ter maior saliência nessa região do osso. Olha só, maior saliência. O que significa isso? O próprio processo estiloide, né? O que a gente vai encontrar aqui? Maior tração das fibras de Sharpe sobre a superfície do osso. O periósteo vai entrar em ação, ele precisa de uma maior área de inserção, não é? Para que ele suporte essa área de tração do nosso músculo. Então, em termos práticos, por exemplo, as lâminas pterigoides, as cristas infratemporais, né? a própria saliência da fossa pterigoide, do processo coronoide. Quanto mais ação esse músculo tiver, por exemplo, uma pessoa que tem um bruxismo, um apertamento, a gente vai encontrar, isso é visível, olha só, as rugosidades massetéricas, isso é possível a gente encontrar indivíduos que fazem apertamento e bruxismo, e você detecta isso numa tomografia, por exemplo, essas saliências, mostrando que realmente esse músculo está sendo exigido muito além do que deveria acontecer. Tá? Então, veja, rugosidades massetéricas, rugosidades pterigoídeas, é sinal que realmente o músculo está realmente trabalhando além do que deveria. Então, veja, caracterizando isso, vamos voltar então aos músculos da expressão facial, né? É importante a gente lembrar, né, que esses músculos da expressão facial são músculos tênues, né? Músculos tênues, olha só. São pequeninos músculos, né, mais finos, né, que são responsáveis ou por tracionar outro músculo ou por tracionar a tela subcutânea, que é aquele tecido que fica abaixo da pele. Se ele tensiona a tela subcutânea, ele tensiona a pele e se cria, então, as expressões da face. Importante o aluno ter bem essa noção aqui. Então, músculos da expressão facial não se conectam osso com osso. Se conecta osso com músculo ou osso com pele. Tá? Vamos lá. Então, a gente pode visualizar bem, né, começando aqui de baixo para cima, né, a musculatura que vai fazer, né, a região da boca. Né? Então, toda vez que eu encontrar, né, esse esfíncter, essa válvula, né, em algum buraco, eu vou ter aqui, então, esses músculos orbiculares. Então, eu vou ter o orbicular da boca e o orbicular dos olhos.
O orbicular da boca, como ele está envolvido com a apreensão dos alimentos, com a própria fala, com o próprio fechamento durante o ato da deglutição, né? Então, na verdade, o orbicular da boca ele é um músculo potente, tá? E, na verdade, esse orbicular da boca, ele tem uma característica interessante, que ele tem poucas inserções ósseas. Grande parte do orbicular da boca é sustentado por outros músculos periféricos, olha só. Por exemplo, aqui no caso, um músculo zigomático maior, ele tem aqui essa origem aqui na região do arco zigomático, né, no corpo do zigomático, e chega até essas fibras, nesse modíolo, na região lateral do orbicular da boca, e é um músculo, por exemplo, responsável pela risada, né, pela gargalhada. Então, ele traciona latero-superiormente o orbicular da boca, elevando, então, e abrindo bem, né, a comissura labial e expandindo a boca durante o ato da risada, né? Então, vejam, eu vou ter aqui na região superior o zigomático maior, o elevador do ângulo da boca, eu vou ter o músculo elevador comum do lábio superior e da asa do nariz, eu vou ter o músculo zigomático menor, né? Todos esses se dirigindo superiormente para o músculo orbicular da boca. Inferiormente eu tenho quem? Eu tenho esse músculo triangular aqui, ó, que é o músculo depressor do ângulo da boca, e esse músculo retangular abaixo dele, que é o músculo depressor do lábio, tá? E por último, aqui nessa região, esse músculo mais em forma de modíolo, que vai ser o músculo mentual, o músculo do desdém, né? Quando você enruga o queixo, né? Aquela expressão de desdém seria esse músculo que fica nessa região mais inferior, ok? Quando nós vamos para a região lateral da cavidade bucal, e aí nós temos, na verdade, um músculo extremamente importante, que é o músculo bucinador. Está aqui ele, ó, olha só. Músculo bucinador. Qual a função do bucinador? Ele participa ativamente no ato mastigatório, né? Participa ativamente na respiração, justamente porque ele vai fazer o quê? A parede lateral da cavidade bucal. Então, ele fica conectado. Isso é importante que o aluno de odontologia perceba bem. Ele fica conectado acima do forame mentual, nessa região aqui, inserido, né, toda essa área muscular aqui, e fica também conectado acima dos ápices das raízes. Isso significa o quê? Se você precisar fazer uma cirurgia para acessar essa área, você fatalmente fará uma leve incisão no músculo bucinador. Uma leve incisão horizontal não é problemática, né? Você não vai, obviamente, você não vai desinserir o bucinador completamente, não é interessante, mas uma leve incisão é possível. Uma outra característica importante, né, é que o nosso bucinador, ele está envolvido no ato mastigatório. Então, é ele que vai fazer, no momento, né, da mastigação, ele faz esse movimento aqui, ó, ele posiciona junto com a língua, né, o bolo alimentar entre os dentes, tanto maxilares quanto mandibulares. Ele faz esse movimento aqui. Então, o bolo alimentar está aqui, o bucinador está contraído e a língua. O bolo alimentar vem para cá, o bucinador vem para cá. E algumas vezes, o bucinador, ele acaba, numa contração infeliz, né? Ele acaba ficando envolvido entre os dentes e a pessoa morde a bochecha, tá? Isso vai acontecer. Tanto pode morder a bochecha, como também pode morder a língua. Mas o mais comum é morder a bochecha, tá? Então, região nasal, né? A região nasal, a gente vai perceber o seguinte, que nós precisamos que haja a dilatação das narinas durante a respiração. Então, eu vejo aqui o músculo transverso do nariz, né? Ele participa da inserção das cartilagens, nas inserções da cartilagem lateral e cartilagem alar maior, então faz realmente a abertura das narinas, mas principalmente a elevação dessas cartilagens laterais aqui, eu vou ter então o músculo que já participa aqui da elevação do lábio, que é o elevador comum do lábio superior e da asa do nariz, está aqui, esse músculo lateral aqui. Então ele se insere tanto no lábio,
ele se insere tanto no orbicular da boca, como também se insere na cartilagem alar maior. Está aqui. Então, quando ele sobe, puxa, né, traciona e abre as narinas para facilitar a respiração nasal. Quando nós continuamos subindo, eu chego então à região do orbicular dos olhos. Está aqui. Músculo orbicular dos olhos, eu vou ter dois padrões de músculos. O primeiro músculo seria esse radial mais externo aqui, que forma toda essa área aqui, que vai ser então a parte orbital, né, a parte orbital do orbicular dos olhos. Seria, por exemplo, quando você alguém ofusca você com uma luz muito forte, ele vai ocluir toda essa parte orbital e vai ajudar a fechar mais a luz para evitar mais luz sobre as pupilas. E nós vamos ter, então, o orbicular, essa parte palpebral aqui, ó, olha só. Essa que fica realmente aqui nas pálpebras, né? Forma realmente as pálpebras, é um músculo mais tênue, mais fininho, né? Nós podemos encontrar, por exemplo, aqui, ó. Nós podemos encontrar ele bem dessecadinho aqui, né? Vamos ver que é um músculo mais tênue, muito mais fininho, né? E ele é responsável pela contração da pálpebra. Como é que acontece essa contração da pálpebra? Olha que interessante. Aqui na região superior, nós temos a glândula que vai formar realmente a lágrima. Então, a glândula lacrimal. Está aqui, ó, bem nessa região aqui. Então, ela vai depositando lágrima sobre a córnea e os dois músculos palpebrais, eles contraem como se fosse uma tesoura. A gente não percebe isso, mas eles contraem assim, ó, faz isso aqui. De tal forma que a lágrima e as partículas de sujeira que grudaram na córnea, elas são empurradas nesse fechamento para essa bolsa lacrimal que está aqui. Dessa bolsa lacrimal, a lágrima cai no canal nasolacrimal e aqui dentro, lá na região do meato inferior, a lágrima então é absorvida na própria mucosa nasal. Tá? Maravilha. Então, a pálpebra ela vai ser limpa e lubrificada pela lágrima que é produzida na glândula lacrimal. Ok. Quando nós subimos, né, para a região da cela, né, do dorso do nariz, a gente vai enxergar esse músculo aqui. Ele é um músculozinho triangular, ele enruga, né, enruga essa região da fronte, ajuda a enrugar essa região do dorso aqui da cela do nariz. Né? Então, nós temos o músculo prócero. E depois, dois músculos lateralmente, né, chamados de corrugador do supercílio. Eles fazem essa posição aqui, tanto para cá, tanto para cá. São músculos chamados de corrugador do supercílio. A partir dos corrugadores, nós vamos encontrar, então, o que eu comentei lá naquele esqueleto seco. Está aqui, ó, olha só, o ventre frontal do músculo occipito frontal, está aqui. Então, aqui o ventre frontal, a galha aponeurótica, que até a gente procurou até remover, olha só, o ventre frontal, a galha aponeurótica, né? E depois o ventre occipital, está aqui. Então, a galha aponeurótica, ela vai e volta, ela enruga, né? Faz o enrugamento aqui da fronte, e o couro cabeludo, que está aqui está o couro cabeludo, né, ele fica fixo à galha aponeurótica e a posição do couro cabeludo é inerente à posição da galha aponeurótica. Então, você acaba, então, criando um posicionamento do couro cabeludo em função da contração, tanto do músculo frontal quanto do músculo occipital. Ventre occipito frontal. Ok. Então, só para finalizar, então, os músculos da expressão facial, né? Aqui nós temos, então, o músculo platisma, né? Ele fica fixado aqui na margem inferior da mandíbula. Ele pode, obviamente, então, migrar um pouco acima aqui desses músculos da expressão facial aqui na região do mento, enfim, do corpo da mandíbula. Mas, olha só, olha a textura dele, a finura. Então, ele não é um músculo de potência, tá? Ele, na verdade, está envolvido realmente com a expressão da face, com o enrugamento do pescoço, e ele vem, então, recobre aqui a clavícula, ele pode até se dispersar um pouco acima dos ossos da costela, mas esse seria o último músculo da expressão facial. Músculo platismo, está ali, bem fininho. Ok.
Então, veja, músculos da mastigação. O que nós precisamos saber? Nós temos os músculos que abaixam a mandíbula e os músculos que elevam a mandíbula. Para elevar, nós vamos ter 3 músculos de alta potência. O primeiro, músculo temporal, está aqui, olha só, músculo temporal. Músculo temporal, ele tem essa característica que ele vem abraçando, né? Olha só, ele faz realmente esse leque, né? Faz um grande leque, e ele vai então ter origem nessa linha temporal inferior, e a inserção dele está aqui no processo coronoide da mandíbula, tá? Processo coronoide da mandíbula. Então, na verdade, o temporal, ele está realmente envolvido tanto na elevação do osso mandibular, na potência mastigatória, mas também ele é um grande retrusor, olha só, ele traciona, né? Ele desloca a mandíbula para trás, isso durante o ato mastigatório. Tá? Então, músculo de potência e de elevação, mas também vai fazer a retrusão da mandíbula. Está aqui, essa é a forma dele, então, em leque do nosso músculo temporal, claro, bilateralmente, né? Bilateral, né? Que a gente vai encontrar. O segundo músculo de potência, que é realmente considerado, obviamente, o mais potente de todos, está aqui, né? Aqui, inclusive, ele já foi dissecado, seria o músculo masseter. O masseter, então, né, se a gente observar bem, né, a posição dele, né, aqui está ele, eu vou deslocar então aqui um pouco da glândula parótida, essa é a imagem do masseter, está aqui, né? Esse é o masseter. Está bem, tá, assim, um ventre bem hipertrófico, né? Aqui ele foi inclusive desinserido. Aqui estão as rugosidades massetéricas, aonde ele se prende, claro, né? A origem dele vai ser arco zigomático e corpo do zigomático, essa região anterior. E o masseter, então, ele tem essa posição mais na diagonal, ele não é vertical. Lembre, a mandíbula não sobe como se fosse um robozinho, ela não faz isso aqui. A mandíbula, ela faz esse movimento como se fosse realmente, né, uma tesoura fechando, ela faz esse movimento. Então, o masseter está deslocado, e se você perceber a posição dos dentes, eles respeitam uma contraposição à força do masseter. Eles estão em equilíbrio com a força do masseter. Por isso que às vezes você termina um tratamento ortodôntico e o ortodontista posiciona incorretamente os músculos, os dentes, perdão, e a força do masseter desloca esses dentes para a posição no qual vai se equilibrar a força do masseter. Tem que ficar bem atento quando você trabalhar então com ortopedia e ortodontia, né? Importante isso. Muito bem. Aqui então a gente vê esses tendões, né? A gente percebe esses tendões, mostrando que nenhuma fibra muscular se insere diretamente no osso, né? É importante também a gente lembrar disso. A gente vai encontrar essas fibras. E o masseter, como o pterigoideu medial e o temporal, já chama atenção, eles são considerados músculos de fibras brancas. O que quer dizer isso? Músculos de fibras brancas são músculos de alta potência, músculos que exigem da sua ação potência, força e rapidez, ou seja, músculos de pouca oxigenação, né? Quando você fala músculos de pouca oxigenação, eles vão ser usados durante o ato mastigatório e deu. Depois algumas fibrinhas deles vão ficar ali sustentando para dar equilíbrio à mandíbula, enfim, para que ela não caia, seria a própria gravidade, mas o chamado tônus muscular. Mas de uma forma geral, esses músculos, eles são feitos para mastigar e falar e deu. Se a pessoa faz o bruxismo, se faz apertamento constantemente, ela acaba exigindo demais dessas fibras que não estão preparadas para trocas metabólicas, para uma oxigenação miofibrilar durante um longo período de tempo no dia. O que vai acontecer? A pessoa com bruxismo e com apertamento, ela desenvolve inflamação, tanto na fibra muscular, quanto na própria inserção óssea desse músculo. Tá? Então, fica bem entendido isso aí. O terceiro músculo da mastigação, ele faria a inversão do masseter. O masseter está aqui e internamente está o músculo pterigoideu medial. Tá? Pterigoideu medial. Ele tem o nome de pterigoideu medial porque a origem dele está aqui, ó.
face medial da lâmina lateral do processo pterigoide. O pterigoideu lateral está aqui, que é a face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide. O pterigoideu medial está na face medial da lâmina lateral do processo pterigoide. Fazendo isso aqui, eu vou reproduzir e vou trazer ele aqui, assim, faz isso aqui, ó. Então esse é o pterigoideu medial. Masseter, pterigoideu medial. Isso significa o quê? Se você entender uma forma 3D, né, o masseter e o pterigoideu, eles formam como se fosse um músculo único, uma banda única, né, que vem de um lado para o outro, fixos na base do crânio e puxando a mandíbula para cima, estourando o alimento entre os dentes. 80 a 90 quilos, é muita força, tá? Muita força, praticamente o meu peso sobre um dente, tá? É muita força, e aí a gente já entende, já pode gerar uma outra reflexão, a estrutura que se envolve numa raiz de um osso para suportar uma força tão grande durante o ato mastigatório, tá? Então, resumindo, masseter, temporal e pterigoideu medial, aqui está ele, a imagem dele, né? Foi removido aqui o processo coronoide, e aqui está a imagem, então, do músculo pterigoideu medial. Muito bem. Os músculos abaixadores, que nós vamos ter representados como os abaixadores, eu vou ter os músculos, o pterigoideu lateral está aqui. Na verdade, ele não está preso aqui embaixo, então, na verdade, ele está preso no côndilo da mandíbula, o pterigoideu lateral. E quando ele traciona o côndilo para frente, a mandíbula se abaixa. Essa é a ação do músculo pterigoideu lateral. Quando o côndilo é puxado para frente, a mandíbula se abaixa e o indivíduo abre a boca. Isso durante o ciclo mastigatório, ele é contraposto também pelos músculos elevadores. Então, abaixa e sobe, abaixa e sobe. Além disso, nós vamos ter os músculos infraioideus. Está aqui, ó. Os infraioideus. Olha só, infraioideus, representados pelo músculo genioideo e músculo miloioideo. Esses músculos supraioideus, esse aqui está o ocioide, então supraioideus, tracionam a mandíbula para baixo, sendo auxiliados pelo músculo pterigoideu lateral. Então, eles fazem, então, o abaixamento da mandíbula, tanto para abrir a boca, quanto durante o próprio ato mastigatório. Na região do pescoço, quando a gente fala músculos do pescoço, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu vou ter aqui, só esqueci um detalhe aqui, gente. O ventre anterior do digástrico também, tá? Tá aqui. O ventre anterior do digástrico também faz o abaixamento da mandíbula, tá? O ventre anterior do digástrico. Esqueci de falar aqui. Os músculos do pescoço, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho os músculos infraioideus, estão aqui eles, infraioideus, e aí eu vou entender o seguinte, que eu vou ter o músculo que vai do ióide ao externo, então chamado de externo-ióideo, esses dois aqui. O músculo que vem do externo até a tireoide, então eu tenho o externo-tireoide. O músculo que vai da tireoide até o ióide, então músculo, está aqui, esse pequenininho aqui, tireoióideo. E o músculo que vai do ióide até a escápula, que era a antiga omoplata, e ficou então omoióideo. Ele vai ter dois ventres, músculo omoióideo. Então, esses são os músculos do pescoço anterior, que são os músculos infraioideus. Os músculos laterais do pescoço, eu vou ter o esternocleidomastoide, músculo externocleidomastoide, né? E os músculos escalenos, né? Os escalenos. Ó, o escaleno anterior, eu tenho o plexo braquial e a artéria subclávia passando por ele, então, escaleno anterior, escaleno médio, escaleno posterior. E depois eu vou ter, então, aqui o músculo eretor
da escápula, tá? Músculo eretor da escápula. Então, nós temos aqui o esplênio da cabeça, eu tiro o esplênio da cabeça, eu tenho o semi-espinhal da cabeça, músculo semi-espinhal da cabeça, e aí nós vamos ter aqui os músculos oblíquos e retos, né? Retos posteriores, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o reto posterior maior da cabeça, o reto posterior menor da cabeça, né? Eu vou ter aqui o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Então, são músculos da região nucal, tá? E o semi-espinhal do pescoço, estaria aqui mais na região inferior, né? da região do pescoço. Por último aqui, ele não está representado nessa peça, a gente teria um grande músculo de forma trapezoidal, que seria o próprio músculo trapézio, né? Mesmo que ele esteja na região do dorso, né? Ocupando a região do dorso, ele é responsável pela manutenção, o equilíbrio, né? Da cabeça, evitando que a cabeça caia para trás. Então, esses músculos aqui, então, vejam que são músculos potentes, olha só, né? Se a gente comparar assim o diâmetro de um masseter, é tanto quanto um masseter, né? Então, são músculos de potência, porque realmente eles evitam que o crânio desabe para a região anterior. Então, o esplênio, o oblíquo, o semi-espinhal, né, são responsáveis pela manutenção desse peso. E esses oblíquos que a gente encontra, e o reto posterior, menor e maior, que a gente encontra aqui na região dessa fossa nucal aqui, são responsáveis então por rodar, né, tanto as vértebras como rodar o crânio em relação ao atlas e o axis, a rotação lateral, auxiliado, claro, pelo esternocleidomastoide. Então, são músculos de rotação que se encontram na região mais profunda da região do pescoço. Se eu entrar entre o reto posterior, o oblíquo superior e inferior, eu vou encontrar esse trígono suboccipital aqui, no qual eu vou encontrar aqui a artéria vertebral. A artéria que está vindo lá da região da subclave, vai penetrar no forame magno, vai se tornar em basilar, com a sua companheira do lado, né? Mas a gente encontra então aqui a artéria cervical nessa região do trígono subnucal, tá? Suboccipital, melhor dizendo. Ok, gente? Espero que tenham acompanhado, né? Músculos é uma área interessantíssima, está em extrema dinâmica com a nossa fisiologia, né? É fundamental que você entenda a anatomia óssea para que você possa entender também a fisiologia do músculo, entender o porquê que o músculo está naquela posição, né? Já que a contração dele sempre vai ser linear e, de uma forma geral, com algumas exceções, como o caso das músculos da expressão, o músculo conecta osso a osso, ou seja, a função dele é aproximar um osso ao outro osso e criar realmente, então, ou um movimento ou a manutenção da postura, do equilíbrio do indivíduo. Ok, gente? Obrigado, até a próxima. Beleza.